Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma polêmica que está tendo, que iniciou essa semana após o- uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, na qual ele decidiu pela constitucionalidade da emenda constitucional 19 relacionada ao regime jurídico único dos servidores públicos federais. A partir daí, iniciou uma grande polêmica, muita gente dizendo que o servidor público não vai ter mais concurso público, que não vai ter mais estabilidade. E não é bem assim. Vamos tirar essas dúvidas aqui agora. Vou iniciar falando da redação original da Constituição Federal, na qual trouxe no seu artigo 39 que os entes federados, na União, Estados, DF e município, instituiriam um regime jurídico único. Eu vi muita gente gravando vídeo confundindo regime jurídico único com regime próprio dos servidores de cada ente, que são coisas diferentes. O regime jurídico único como o próprio nome diz, é um regime jurídico que não pode ter mais de um regime em cada ente. Então, por exemplo, os municípios que não adotaram, não criaram seu regime próprio, como a União tem a Lei 8.112, os municípios que não criaram seu regime próprio se mantiveram com a CLT. Então, o que eles não poderiam fazer é criar um regime próprio e ter servidores regidos ao mesmo tempo pela CLT e pelo regime próprio. Isso que a Constituição proibia. Porém, a emenda constitucional número 19 de 98, que foi no âmbito da reforma administrativa lá do FHC, né, do Plano Diretor de Reforma da Administrativa do Estado, lá com o seu ministro Bressé Pereira, né? Isso a gente estuda lá em administração pública. Nesse âmbito dessa reforma, veio a emenda constitucional 19 e o novo texto, se vocês podem perceber, não tem a obrigatoriedade de um único regime. Então, a União, os Estados, o DF e os municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal integrado por servidores. Então, a partir do momento que uma emenda constitucional suprimiu o regime jurídico único, era possível cada ente da federação instituir uma lei e ter mais de um regime. E assim foi. Inclusive, a União, né, o Poder Executivo, criou uma lei para reger a contratação dos servidores por meio da CLT. Porém, no ano 2000, foi, se eu não me engano, foi o PT, né, que entrou com a ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, mas relacionada ao processo legislativo e não seria a votação, porque a emenda constitucional precisa passar pelas duas casas, por dois turnos, 3/5 dos votos, né? E como a emenda constitucional tem aquele efeito ping-pong, se a casa iniciadora manda para a casa revisora, se a revisora não aceitar ou alterar, ela volta para a casa iniciadora e fica nesse ping-pong, indo e voltando até ter o consenso. E nessa volta, a votação foi feita por meio do regimento interno lá e não seguiu os dois turnos. Isso chegou ao STF e em 2000, né, em 2007, o STF suspendeu esse artigo da emenda constitucional 19, o artigo 39, e isso ficou, ou seja, retornou à redação original do artigo 39 e de 2007 até hoje, até essa semana, né? Os entes só poderiam adotar o regime jurídico único. Vejam que é um regime jurídico único, mas não necessariamente o regime próprio. Existem municípios que até hoje os servidores
são, na verdade, não são servidores, são empregados públicos, né? Os seus trabalhadores são contratados pelo regime da CLT. Aí, com o que foi que aconteceu nessa semana? Essa ADI, que tinha sido, sido suspensa lá em 2007, o STF decidiu por maioria, julgando improcedente o pedido formulado na ADI, tendo em vista, ou seja, julgou improcedente. Se julgou improcedente essa suspensão aqui, o STF está dizendo que a emenda, esse artigo 39 da emenda constitucional, não há vício, não houve vício. Então, ele volta a... Essa suspensão caiu, volta a ter vigência esse artigo 39, não exigindo regime jurídico único. Portanto, os entes poderão instituir mais de um regime. Aí, a partir daí, muita gente falou, pô, servidor público sendo regido pela CLT não vai ter estabilidade. E realmente não tem estabilidade, né? Mas quando não tem estabilidade, a gente pode dizer que a administração pode demitir o servidor, despedir de qualquer forma? Não, o próprio STF decidiu, né? Aqui no tema 1022, inclusive de 2024, né? Reafirmando que a dispensa imotivada de empregado de empresa pública, sociedade, economia mista, à época, né, dessa decisão, não podia ter mais de um regime para os entes da direta, né, só as indiretas, aqui os estatais, empresa pública, sociedade, economia mista. Essa dispensa imotivada não poderia ocorrer, ou seja, exige motivação formal para despedir um empregado público, visto que eles precisam, sim, de concurso público. Então, uma coisa é regime jurídico único, outra coisa é exigência de concurso público. A Constituição continuou exigindo, ou seja, acabou o concurso público? Não, porque o artigo 37, inciso 2, continua exigindo que a investidura em cargo ou emprego público, aqui estão os seletistas, emprego público, né, os empregados públicos, depende de prévia aprovação em concurso público. O que é que a gente vê hoje em dia? Os servidores, os empregados públicos da Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, eles não são demitidos por sem qualquer motivo, né? Tem que ser motivado. Quantas pessoas vocês já viram ser demitidas? Então, quando é justa causa, tudo bem, a pessoa cometeu uma infração, né? E será demitido, mas não sem nenhuma justificativa, como ocorre com os empregados da iniciativa privada, né? Embora os empregados públicos sejam seletistas, eles fizeram concurso público, eles fazem parte da administração pública e para ser dispensados exige uma motivação prévia. E acabou a estabilidade? Não. Por quê? Porque os servidores que se continuarem sendo regidos pelo regime próprio de previdência, os estatutários, terão estabilidade. Agora, os empregados públicos nunca tiveram estabilidade. Há uma crítica isso daqui para frente vai ser muito discutido, né? Principalmente quais cargos que não poderão ser contratados pelo regime da CLT. Quais seriam os cargos que são típicos de Estado, né? Então, essas carreiras típicas de Estado não poderiam ser regidos pela CLT. Mas isso daí a gente vai esperar as cenas dos próximos capítulos. O que é que, em resumo, atualmente, a partir dessa decisão do STF, é possível que a União, os estados, DF e o município contratem em servidores públicos por meio da CLT, além do regime próprio que eles possuem. Consequências são inúmeras, a gente vai ver isso no futuro. Imagine se os servidores que são
estatutários, eles não vão poder migrar pela decisão do STF, não vão poder migrar, ou seja, vedada a transmutação de regime e não vão poder migrar para a CLT. Vamos supor que um ente só contrate a partir da nova lei pela CLT. Como fica a aposentadoria? Não vai ter mais ninguém entrando no órgão contribuindo. É uma discussão. Então, vão ter muitas discussões daqui para frente, né? Se não entrar novos servidores contribuindo, como que vai se manter, né, o regime de previdência próprio, se isso vai ser alterado, a gente não sabe, a gente vai ter que esperar. Mas é isso. Não confundam o fim do regime jurídico único com o fim do concurso público, nem o fim da estabilidade. Quem já entrou, quem já é regido pelo regime próprio, não vai poder ser transmutado, né, ou transmudado para o regime seletista e vice-versa, né? Quem entrar como seletista não vai poder ser transmutado para o regime próprio. Então é isso, pessoal. Espero ter esclarecido um pouquinho o que aconteceu e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.